função daquela igreja lá, né? E aí eu parei de frequentar a igreja. E aí eu fico me perguntando, por que as pessoas vão à igreja? A gente que já tem um certo conhecimento, a gente vai para a igreja, a gente vem para cá para louvar, para adorar, para agradecer, para estar na presença, para comungar junto com os nossos irmãos, né? Porque quando a gente quer fazer alguma coisa em grupo, a gente procura, né, quem faça igual. Você quer ir para academia, né? Você quer perder peso, quer se exercitar, você vai para academia. Se a pessoa quer beber, quer se embriagar, ela vai para o bar. Então, quando a gente quer adorar e cultuar, a gente vem para a igreja. Então, é por isso que a gente busca. Mas e quem não conhece? Por que a pessoa busca a igreja? Normalmente, uma pessoa que busca a igreja, ela não vem cheia de felicidade para agradecer. Normalmente, uma pessoa que busca pela primeira vez, ela vem vazia, angustiada, desesperada, triste, sobrecarregada, né? E como a gente ouviu na música agora, tem tudo na casa. Tem perdão na casa, tem recomeço, tem esperança, tem tudo. Só que assim, as pessoas têm medo de vir. Elas têm medo do que elas podem encontrar, elas têm medo do preconceito. E a igreja, ela tem que ser hospital. A igreja tem que ser comparada ao hospital. Quando um acidentado vai para o hospital, a primeira coisa é estabilizar o paciente. Então a gente procura se tem fratura, se tem hemorragia, né, se tem que estancar um sangue, se precisa de cirurgia. A última coisa que a gente vai pensar é em trocar a roupa daquela pessoa, sabe? É limpar o barro que está no rosto. É a última coisa que a gente vai pensar. Às vezes depois de uma cirurgia você passa 2 dias sem tomar banho ainda. Então a primeira coisa é estabilizar o que é importante de fato. E depois a gente vê as coisas, né, os detalhes. Por exemplo, o filho pródigo, ele voltou sujo para casa. Ele voltou sujo. Ele dividia a comida com os porcos. Ele voltou imundo. E o que o pai dele fez? Abraçou. Ele falou assim, não, primeiro toma um banho e depois a gente abraça. Não, ele abraçou na hora. Então é isso que a gente tem que lembrar. Não se converte ninguém pela regra. Às vezes, eu percebo que muitas pessoas, às vezes na boa intenção mesmo, procura primeiro ensinar uma regra para as pessoas, para depois tentar ensinar o que é Cristo. E ninguém vem pela regra. Eu falo por experiência, eu falo com propriedade. Primeiro você ensina o amor. Depois que você ensinou o amor, a regra ela vem automática. Porque quando você entende Jesus e você entende o sacrifício, você entende que a regra vem para te proteger. Que a lei de tudo que está aqui dentro é para me proteger principalmente de mim mesma. E aí eu começo a entender que tudo isso aqui é cuidado. E aí eu vou vindo por esse caminho da regra. Porque o que salva é Cristo, não é a lei. A gente sabe disso. Só que infelizmente, muitos de nós, e não só a nossa denominação, muitas outras, às vezes a gente tem um fardo ainda da lei e da regra. E isso pode afastar as pessoas de conhecerem quem é Cristo. A lei ela é ótima, eu sigo. Eu recomendo, inclusive, quando as pessoas falam comigo, eu recomendo. Só que se as pessoas não entenderem quem é Cristo, elas não vão entender por que elas estão seguindo aquela lei. E eu falo por experiência, porque eu já fiz isso. Eu vim aqui e me rebatizei. Só que eu me converti na Adventista em 2018. E eu seguia os preceitos todos. Mas eu não tinha entendido de fato. Sabe por quê? Porque fé sem conhecimento é só emoção. E a emoção ela é volátil, ela passa. Aí quando vem uma outra emoção, uma outra onda, ela toma essa primeira emoção e aí se perde. Por exemplo, se eu tivesse só na emoção, nesse momento que eu fiquei doente, que eu estou desde o começo do ano que eu vou e volto para o hospital, eu teria perdido a minha fé, eu teria perdido Deus, eu teria falado, gente, cadê Deus? Não, Deus está no mesmo lugar de sempre. Eu estava passando por situações, mas Deus estava no mesmo lugar. E essa certeza que a gente tem que ter. Só que às vezes essa certeza não é colocada no coração das pessoas, elas vêm na onda da emoção. E Spurgeon tem uma frase ótima que ele fala que como é que é? A emoção, eu anotei em algum lugar, já que eu vou achar. Os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. É exatamente isso. Se passar esse frênese da conversão, do tudo novo, do pertencimento a um novo grupo, novas amizades, nova rotina, novo tudo, a hora que passa, você fala,
Não quero. Aí sabe o que acontece? É que nem droga. Aí eu quero uma emoção mais forte. Eu quero uma emoção maior. Aí se eu não me arrepio numa música, o louvor não foi bom. Aí se uma palavra que eu escuto, de repente não falou diretamente pra mim alguma coisa, hoje a pregação não foi boa. E a gente esquece que isso aqui não é pra mim, pra você. Isso aqui é pra ele. O louvor é pra ele, não é pra mim. Não é só eu que tenho que gostar. Inclusive eu tenho que estar do lado de cá dando o melhor de mim. E às vezes a gente tem isso. De eu não senti nada. Não tem que sentir, você tem que obedecer. Tem hora que a gente só tem que tomar o nosso rumo e seguir naquele rumo. Apenas isso. E quais são os elementos da conversão que às vezes a gente esquece que a gente tem que passar isso para as pessoas? E a gente tem que observar se as pessoas estão conseguindo, né, atingir esses 3 elementos. Que é o primeiro, é o arrependimento. Que é quando você reconhece o seu pecado. Só que para reconhecer o seu pecado, você tem que entender quem foi Cristo. Se você não reconhece quem foi Cristo, você vai se ver pecador e se achar um inútil, imprestável a vida inteira. Vai achar que você somente é podre, que você não tem salvação, você vai duvidar da sua salvação diariamente. Porque você não entendeu quem é Jesus. Aí não vai adiantar. A gente tem que ter mudança de comportamento logo em seguida. Só que essa mudança, ela vai acontecer em decorrência do entendimento. Se não tiver entendimento, a gente não vai lutar diariamente contra a nossa carne. E terceiro, mais importante, é aceitar Cristo como seu único Salvador. E quando você aceita isso, você tem então uma nova vida de dentro para fora e não de fora para dentro. Por exemplo, antes disso, Jesus não vai massagear o ego, tá? Porque às vezes a gente fala e a pessoa pensa assim, então eu posso ir naquela igreja e você do jeito que eu sou e... Não, calma lá. Né? Você vem do jeito que você tá. Só que eu duvido que se você entender, você fique do jeito que você tá. E eu não sou a mesma pessoa que eu era 6 meses atrás ou 1 ano atrás. Amém. Então, a gente muda diariamente. E é uma luta constante. Jesus não vai massagear o ego, ele não vai passar a mão na cabeça. Só que ele vai causar um rebuliço dentro daquela pessoa. Eu falo que eu senti também. E eu acredito que a maioria que teve uma conversão, que não nasceu no lar cristão e sentiu essa conversão, tinha esses conflitos dentro de você, vai começando a ter conflitos dentro de você. E você vai começando a questionar tudo aquilo. E aí você tem consciência. Aquele vazio vai sendo preenchido, né? E a nossa única função dentro de tudo isso para outra pessoa é apresentar Cristo para ela. A gente tem que ser essa ponte. Porque se a gente conhece e ela ainda não conhece, o que eu posso fazer é dar a mão para ela e apresentá-la. É isso que eu tenho que fazer. Quando a gente tem consciência da salvação também, e a consciência do pecado, existe uma coisa que acontece demais, que é o medo de falhar com Cristo. O meu esposo tem uma funcionária que falou assim, eu estou em oração para ver se eu vou batizar. Eu falei assim, em oração para ver se vai batizar? Não entendi. Ela falou, não, que aí eu preciso ver se eu vou conseguir cumprir. Não, pera lá. Eu não sei como que ela aprendeu e o que ela entendeu sobre o batismo. Porque assim, você não vai vir perfeito para batizar. Você não vai descer as águas, um anjo. Porque se fosse, você já tinha sido arrebatado, meu amor. Não tem como. Aí eu vou ver se eu vou conseguir cumprir. Na moral, não vai. Você quer saber a minha verdade? Não vai. Só que você vai lutar todos os dias para conseguir. Essa é a diferença. Qual a diferença do lado de cá do mundo e de nós aqui dentro? Nós entendemos a consciência do nosso pecado e a gente luta contra. Ali já não luta contra, não vai, deixa entregue, tá entregue. Entendeu? Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Tá errado? Não, pro meu prazer eu faço o que eu quero. A diferença é essa. Então, o medo de errar com Cristo faz com que as pessoas às vezes nem queiram começar. Eu não sei se vocês conhecem por conta de saber do mundo dos famosos e tal, por conta da minha profissão. Tem um rapper que chama Oruan, e ele deu uma entrevista onde ele falou assim, que um dos desejos da vida dele era um dia se converter. Por que você tem o desejo de um dia se converter? Não, um dia eu vou ser bom. Não vai. Mas se você for esperar o dia que você for bom para você se converter, você não vai. Não vai. Aí eu preciso esperar eu ser melhor para eu ir para a igreja. Filho, vem no seu pior. É no seu pior que você vai conseguir pelo menos dar um mundo diferente na sua vida.
Então, esse tipo de pensamento de que já que eu vou errar é melhor eu nem começar, acontece com muita gente. Muita gente deixa de batizar porque fala, ainda não consegui largar o cigarro, eu ainda tenho um tal pecado que eu não consegui me livrar, eu ainda... Tá bom, mas vai, se entrega, faz esse compromisso, porque quando você entende o seu compromisso, você tem alguém que você quer honrar. É diferente a sua intenção quando você quer honrar Jesus. Por exemplo, igual uma criança. Igual uma criança, por exemplo, da vizinha. Quando a gente vê uma criança que quer começar a andar, ela tem a dificuldade, ela anda, dá 3 passos e cai. Mas ela levanta, ela vai dar mais 5 e cai. Ela levanta, dá mais 8 e cai. Por que ela cai e ela deixa de tentar andar de novo? Por que o ser humano, que às vezes fala assim, eu não vou entrar no compromisso com Cristo, porque se eu cair eu não volto. Se a gente não for igual criança, a gente não herda o reino do céu. Tá, é outra coisa que a criança faz, não desiste. A criança não desiste mediante ao erro. Ela vai até o dia que ela aprende a andar. E depois que aprende a andar e vira adulta, a gente não cai ainda. Vez ou outra cai. Só que nunca vai cair quem nunca aprendeu a andar. Você não vai aprender a contornar o seu pecado, você não vai aprender a lutar contra ele, se você não tiver essa experiência. Então a gente precisa realmente entregar. A mensagem que Jesus nos deixa é ide e pregai o Evangelho. Não ide e forçai o Evangelho. Não ide e convencei as pessoas de que eu sou bom. Jesus não precisa de advogado. Ele é o advogado. Ele não precisa de advogado, ele precisa de testemunha. Eu preciso ser uma testemunha do que ele pode fazer para que outras pessoas olhem e falem assim, interessante, eu estou vendo o que ele faz. Eu não estou só ouvindo o que ele faz, eu estou vendo o que ele faz. Jesus, ele não sequestra, ele resgata. Resgate é quando você quer ser tirado daquele lugar. Então, alguém vai lá e te resgata. Sequestro é quando você é tirado do lugar de onde você está sem a sua vontade. Mesmo que você esteja no cativeiro. Se não tem vontade de sair e alguém te tira de lá, é sequestro. E Jesus não sequestra, ele bate a porta, ele não arruma a porta. Ele te convida, ele não te obriga. Entendeu? Essa é a diferença. E às vezes a gente, no ímpeto de querer fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, a gente obriga as pessoas. Eu já tive essa fase, eu queria bater na cabeça das pessoas com a Bíblia, uma vez você entrava, entendeu? Gente, eu tô pregando, eu tô evangelizando a geração TikTok. Entendeu? É uma galera que assim, eu tenho vontade da surra de Bíblia. Mas eu não posso, porque não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar. Eu preciso me adequar à linguagem deles. Eu preciso mostrar que Jesus é legal. Eu não preciso romantizar Jesus. Não é romantizar Jesus, não. Jesus não é legal, gente. Dá pra viver feliz com Jesus? Dá pra viver alegre? Dá pra viver feliz? Gente, eu sou mais do que eu era antes. Muito mais, infinitamente mais. Como é que eu vou ensinar isso pra eles se eu for só agressiva? É óbvio que tem horas que a gente vai precisar falar coisas que vão doer. A verdade dói. Mas eu tenho que só ser agressiva pra apresentar Jesus? Não, nem não. Então, a gente tá aqui então pra acolher ou pra julgar? Abre comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Pronto? Versículo 9 e 10. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Puxa vida, hein? Mas aí continua. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo. Amém. Se eu lesse só o primeiro versículo, a gente ia pensar assim, tá lascado. Não adianta nem eu falar dele pra ninguém, porque
Dos que tá lá fora tem aqui, e dos que tá aqui dentro também tem aqui dentro. O que nós vamos fazer? Aqui dentro e lá fora tem a galera que tá aqui, tá tudo aqui. Fora os que tá aqui no meio da Bíblia, aqui que eu não li no meu lugar. Pecadores somos todos. Somos todos. A diferença entre eles e nós é que nós entendemos que o valor da nossa vida é a vida do Filho de Deus. Eu tenho valor, sabe qual que é o meu preço? O meu preço foi a vida do Filho de Deus. E quando você entende isso, a sua vida não tem como ficar mesmo. Não tem. E a diferença é que eles ainda não entenderam. Mas pecadores somos todos. Por exemplo, quando eu voltei, o pastor Jair, quando ele foi dar estudo para minha irmã e quando ele foi em casa fazer uma visita e falar comigo com o Júnior, ele nunca mencionou nenhuma lei para mim, ele nunca mencionou qualquer coisa que eu estivesse fazendo de errado. E isso, de certa forma, me incomodou um pouco, mas ao mesmo tempo, quem me incomodou para mudar foi o Espírito Santo, não foi ele. Eu tinha 12 brincos na orelha e uma argola no nariz. Eu tenho um espelho grande na minha casa, eu tava passando um dia desse assim. Falei, gente, que isso? Eu arranquei a argola do nariz. Aí um dia dormindo, eu, gente, ai, que negócio me incomoda, tirei 2, tirei mais 2, a hora que vi, fiquei só com um aqui. Dali a pouco aquele daqui também tava me incomodando. Eu usava colar daqueles de coleirona, assim, ó. Aquelas coleirona preta. Aquilo me incomodou. Não é porque alguém falou pra mim assim, Yasmin, não usa não, viu? Na nossa igreja não usa, tá? Ó, joias, adentro não pode. Ninguém falou isso pra mim. Ninguém. Eu tenho mais de 40 tatuagens. O dia que eu escolhi levantar, que o pastor veio aqui e fez um apelo sobre batismo, e eu pensei, eu já sou batizado, mas aquilo me incomodando, ele falou assim, e se você quiser renovar o seu voto, eu levantei na hora. E na hora que eu levantei, o meu corpo gelou inteiro. Eu tava com uma regata e pensei assim, tá todo mundo olhando pra mim nessa hora, pensando, o que essa menina extremamente tatuada quer? O sentimento que vem na hora já é de julgamento, que eu já tô me julgando. Suficientemente eu já me julgo. E a expectativa já que já tá todo mundo me julgando. Graças a Deus aqui foi um lugar que me acolheu, eu nunca me senti julgada, de verdade. E eu vinha, me batizei e ninguém nunca falou nada. Ninguém nunca falou nada. E eu me senti cada vez mais abraçada. E hoje eu estou aqui na frente. E hoje eu estou pregando para outras pessoas. Às vezes as pessoas lá fora têm um preconceito de nós porque nós também temos o preconceito delas. E é uma via de mão dupla, a gente vai se chocar se a gente não conseguir se comunicar. Tem uma frase que eu não gosto, que me incomoda, de falar, não pode trazer o mundo para dentro da igreja, então nós vamos levar o mundo para onde? O que nós não podemos é deixar que a igreja seja contaminada com o que não é de Deus. O que não é de Deus não pode contaminar a igreja. Mas se eu não trouxer o mundo para a igreja, eu vou levar eles para onde? Se a igreja não pode ir para o mundo não pode ir para a igreja, aí segredando, vamos o quê? Aí nós realmente estamos condenando esse pessoal? Eu vou falar um negócio para vocês. O quanto de gente vazia que está lá fora, desesperada, só que não tem coragem de vir aqui porque tem medo do choque. Porque já está sofrendo vários outros conflitos e tem medo desse choque e desse conflito também. Expor o pecado sem amar é cruel. É cruel demais. Expor o pecado de alguém, apontar o erro de uma pessoa sem se propor a caminhar com ela para ajudar ela a encontrar o caminho é uma covardia espiritual. É covardia. E que adianta eu apontar o teu erro e não te dar uma solução? A mesma coisa que eu virar para minha filha e falar assim, não faz isso! E só. Quantas vezes a gente já fez isso na vida? Eu já fiz várias vezes, não! Aí ela fica tipo, não, o quê? Por quê? O que foi? Se eu não explicar o porquê, nunca vai entender. Se eu não der um rumo, tá, mas o que eu faço? Se eu não der o caminho, eu sei o caminho, eu não vou direcionar a pessoa para o caminho, eu só vou apontar que ela está para o caminho errado, não vai mudar nem a vida dela, nem a minha. Eu só vou ser uma julgadora. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. A nossa igreja está pronta para receber essas pessoas? Tem aquela passagem do joio e do trigo, que às vezes me intriga. E eu fui estudar um pouco sobre essa questão.
E eu fiz veterinária, e na veterinária a gente aprende um pouco sobre agronomia. O joio precisa crescer junto com o trigo. Não dá para separar. Eles precisam crescer juntos. E quantas pessoas a gente acha que é joio e na verdade é trigo? Ela só está no lugar errado. Ela só não entendeu o celeiro a qual ela pertence. Então essa situação de às vezes usar esse versículo do joio e do trigo para segregar é perigoso, porque inclusive na passagem fala que quem vai separar o joio do trigo no final é o ceifador. O que adianta eu e você querer separar? Quem somos nós para separar? Quem vai separar é Ele. Quem vai decidir é Ele. Agora, se entrar uma pessoa por essa porta 10 vezes mais tatuado que eu, não vai chocar? Choca. Pensa na sua cabeça, eu tenho certeza que todo mundo conhece. Pensa na sua cabeça a pessoa que você mais tem vontade de trazer para a igreja, que é aquela pessoa que às vezes é mais, sabe, dá pra virada, que não acredita e que você sabe que em todo lugar que ela vai, ela causa. A gente está pronto para receber essa pessoa? Você tem coragem de trazer essa pessoa? Às vezes é igual pra gente quando a gente quer levar a namorada na casa dos pais da gente, fala, ai, que vergonha que eu vou passar. Meu irmão vai falar tal coisa, minha irmã vai fazer isso, meu cachorro vai fazer xixi na perna dele, meu pai vai fazer cara feia. Então a gente já fica imaginando tudo que vai acontecer e você fala, ah, melhor nem, melhor deixa. Nós estamos realmente prontos? Se vier uma pessoa gótica de batom preto, extremamente vazia, um motoqueiro com uma barba desse tamanho, todo imenso, brutamonte, só que extremamente vazio por dentro. Nós estamos prontos para receber essas pessoas, nós estamos prontos para estar misturados aqui junto com essas pessoas, numa boa, mas numa boa mesmo. Sabe por quê? Porque eu conheço muita gente vazia, desesperada por esperança. E às vezes as pessoas não encontram um lugar, e eu vejo nas redes sociais quando uma pessoa com batom preto está falando de Deus nos comentários, a maioria dos comentários é, você não é de Deus. Por quê? Porque ela está usando batom preto? E se ela acreditar no que as pessoas falam para ela, que ela realmente não é de Deus, e ela desistir? Às vezes ela está começando, e no meio ela vai estudar, e ela vai perceber, ela fala, isso aqui não é para mim mais. A gente vai mudando, tá tudo certo. É um processo, nem todo mundo vai ter uma conversão da água para o vinho assim. É um processo. E a gente tem que estar pronto para ajudar essas pessoas nesse processo. Se essa pessoa não aceita ir para a igreja, mas ela aceita conversar com você, você cristão está pronto para conversar com essa pessoa? Está pronto, realmente? Para conversar mas assim, sem preconceitos mesmo. Porque é muito difícil, é óbvio que a gente tem a lei, a gente sabe que a lei, a gente sabe o que é certo e o que é errado que está aqui dentro, mas a gente está pronto para ir com amor, porque Jesus falava com amor. Tinha hora que ele dava as bordoadas dele, dava, com certeza. Mas ele trazia com amor. Os discípulos, quando iam falar dele, eles não falavam da lei, eles falavam de Cristo, quem ele era e o que ele podia fazer. Ou seja, eu estou espalhando as boas novas, eu estou dando esperança. Eu estou pronto para levar esperança para essas pessoas. Bom, em relação aos costumes, já falei, né? Isso é com o tempo. Não adianta. O que adianta eu vir aqui, estou de saia, sem joias, com uma bíblia debaixo do braço, vazia. Não entendi nada. Não entendi nada de quem é Cristo. E eu falo porque eu já fiz isso. Já estive nessa posição. Não entendi nada. Por isso que fui embora. Porque na primeira onda de problema que eu tive, a minha emoção da minha fé acabou. Foi tomada por outra emoção. E acabou, e eu fui embora. Então quem convence a gente das coisas é o Espírito Santo. Não adianta, eu posso falar 10 vezes para a pessoa fazer alguma coisa, o que é certo, o que é. Quem convence ela é o Espírito Santo. Nossa função é, mais uma vez, mostrar quem é Cristo, o caminho, e depois, meu filho, bota o joelho no chão e vai orar pela pessoa. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E o que as pessoas estão lendo em mim? Que tipo de estudo bíblico eu estou dando para as pessoas que me servem? Elas olham para mim e falam, cara, essa vida é interessante, esse tipo de vida é... Tem filhos que olham para os pais cristãos e falam, Deus me livre de ser igual a você. E eu conheço gente assim. Tenho diversos amigos que os pais são pastores. Tenho amigos que a família é cristã e fala,
Deus me livre de ser igual a meu avô. Deus me livre de ser igual a meu avô. Então, que tipo de Bíblia eles são para os filhos? Eles são para os amigos, para os colegas? Eu quero que a minha filha olhe e fale assim, não, é esse aqui o rumo que eu vou seguir. Isso aqui que a minha mãe está fazendo é o certo, é esse rumo aqui. Eu não tive essa oportunidade quando eu era pequena. Então, a minha filha está tendo essa super oportunidade de crescer num lar cristão, de crescer direcionada. E você sabe como que a gente a Bíblia que o mundo lê? Na família dos meus pais, a minha mãe é ocultista, meu pai é católico não praticante de uma vida, nunca nem foi. Não temos o costume de orar na mesa, não tínhamos. Quando a Rebeca aprendeu a orar, todo mundo achou muito bonitinho que ela ora. E agora, antes de uma refeição, não se come antes da Rebeca orar. Amém. Então são pequenos detalhes. A minha sobrinha menorzinha, que não tem religião, meu irmão não está instruindo ela dentro de uma religião, a gente foi orar, ela, pera, tem que pegar na mão. Então são essas pequenas coisinhas que a gente vai deixando para as pessoas lerem. É isso que nós somos. E eu estou fazendo mal a alguém? Não. Eu estou impondo aquilo a alguém? Não. Tá sendo muito espontâneo. A minha mãe é a pessoa que eu sou mais, assim, louca para que ela se converta. Adianta eu brigar com ela? Adianta eu falar que tudo que ela está fazendo é uma incrível baboseira e que ela está buscando nos lugares errados? Ela já buscou em tantos lugares, mas ultimamente ela tem tido dúvidas. E ela vem perguntar. E ela pergunta para minha irmã, ela pergunta para mim. E eu falo, Senhor, obrigada, tá vindo, o Espírito Santo vai adiantar eu dar surra de Bíblia, né? Adiantar, eu ia afastar ela, e ela ainda ia falar, olha, minha filha foi se enfiar numa igreja que ela ficou uma bitolada, agora eu não tenho comunicação com a minha filha, agora minha filha se afasta de mim porque diz que o que eu faço está errado, nós não podemos ter contato. Que cristã que eu seria se eu não abraçasse a minha mãe nesse momento? Então, as pessoas precisam provar amor, então, para entender a razão da mudança. E que as leis vão servir para a nossa proteção, né? Pertencimento. As pessoas têm necessidade de pertencimento naturalmente. A gente quer pertencer a um grupo, normalmente. Isso é científico, né? Às vezes a gente busca a igreja para ter um pertencimento a um grupo. Mas não necessariamente a gente está compactuando do mesmo entendimento. Porque não adianta eu vir aqui comungar com vocês para sermos um grupo, mas eu não entendi a razão de sermos um grupo. A igreja, ela é uma família, e família tem hora que enche o saco. Família tem hora que treta, família tem hora que fala coisa que a gente não quer ouvir, mas é família. Adianta, porque aí se acontece o primeiro problema que acontece com algum irmão da igreja, eu vou embora, então eu nunca fui cristã. Eu só queria pertencer a um grupo. As tretinhas a gente vai resolvendo aqui e ali. O que interessa é que todo mundo aqui tem o mesmo objetivo. A gente quer se encontrar, mas... E o que eu quero aqui e lá fora é que as pessoas entendam que existe um caminho. E ponto. Existe esperança. Porque assim, se a gente parar para pensar que a gente é fruto do acaso e que eu evoluí de uma ameba, qual que é o objetivo de estar vivo? Entendeu? Uma roda de hamster onde eu acordo, trabalho, como, durmo, acordo, trabalho, como, durmo, uma roda de hamster, você fala, vamos fazer um suicídio coletivo? Qual que é o objetivo de estar vivo? Mas se você entende qual é o objetivo de estar vivo, e foi o que aconteceu comigo, quando você entende quem você é como indivíduo, então o seu primeiro pertencimento é a Cristo. Aí depois você vai pertencer a grupos. Se você não tiver o seu primeiro pertencimento a Cristo, nunca você vai conseguir pertencer a grupo nenhum, porque nunca nenhum grupo vai ser legal. Porque nunca ninguém vai te preencher. O seu vazio só pode ser preenchido com uma coisa. Bom, a gente está disposto então a ser essa ponte, porque desconstrução leva tempo. E às vezes o tempo do lado de uma pessoa que não está semelhante a gente incomoda. Quando eu estava... Antes de voltar para essa igreja, para a comunidade, eu estava na minha profissão, né, de comediante, mas teve uma pessoa, duas na verdade, que nunca me deixaram, desde quando eu abandonei da outra vez. Algumas coisas aconteceram na vida e a gente foi abandonando, tal, foi esfriando, cada vez que vai passando o tempo, a gente não quer voltar, né? Quanto mais passa o tempo, pior é para voltar.
Produção, segundo, né? E aí, o que acontece? Tiveram 2 pessoas que não me abandonaram nesse tempo. E nunca me julgaram, vendo que eu estava fazendo coisas erradas, vendo o quanto eu tinha me desviado. O Igor e a Tainá estiveram sempre na nossa cola. Amém. Sempre. Quando eu tive a minha filha, eles estavam lá. Eles estavam presentes, mandavam mensagens. Estavam sempre ali, ó, acertando frango. Mas nunca se intrometeram. Nunca. E nos 10 dias de oração botaram meu nome. E hoje eu estou aqui. Se de repente eles tivessem me julgado, me criticado e apontando, ô Yasmin, isso aí, hein? Ô Yasmin, ó. Será que eu estaria aqui hoje? Porque o ser humano, ele naturalmente, ele é um bicho ruim. Se você fala pra ele não fazer uma coisa, ele quer fazer aquilo ali. Entendeu? Então, se de repente ele viesse pra mim falando assim, Yasmin, esse negócio do stand-up pra você, filho, ó, isso é um pecado grande, isso aí vai te condenar, não tem condição. Eu não negava mais nunca mais. E eu sou ruim, eu me conheço porque eu sou rebeldinha, tá? Eu falo por experiência, eu falo que vão ter pessoas que a gente vai lidar que vão ser piores do que eu. Eu sou rebelde. Eu nem gosto de camarão. Se você falar comigo que eu não posso comer camarão, entendeu? Se não tiver um objetivo que é isso aqui, quando eu entendi isso aqui, obedecer ficou diferente pra mim, mas eu faria questão de comer. Entendeu? Eu tava fazendo dieta bonitinho, o médico falou, ai, não come carboidrato. Eu nem sou fã de pão, mas ela ficou o dia inteiro pensando em pão em casa. Entendeu? Então, é sobre isso. É sobre cercar as pessoas de uma forma mais... Olha, voltou a energia agora. É cercar as pessoas de uma forma mais amena, tranquila. Tem que ter uma sabedoria para fazer isso. Se você não tiver sabedoria para fazer isso, você vai afastar a pessoa e você não traz ela de volta. O novo nascer de uma pessoa pode demorar. E às vezes a pessoa pensa que se a conversão dela não foi igual ao Paulo, entendeu? Que ele caiu, no que ele voltou, ele já era outra pessoa, ele já tinha um novo pensamento, porque... E se não acontecer com ela, se eu não conseguir largar o meu vício assim que eu descer nas águas e voltar, se eu não largar meu vício, se eu não conseguir largar aquele pecado que eu tenho, então quer dizer que não vai funcionar para mim. Calma, tem coisas que levam tempo. Tem desconstruções que são difíceis. Às vezes uma pessoa viveu uma vida inteira naquela crença. Às vezes é uma vida inteira baseada naquilo. Ela está se transferindo para cá agora. Calma, tem que ter calma. Tem coisa que leva tempo. Mas Paulo, gente, Paulo fala no meio do caminho o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Quer dizer, ele é igual nós. Hashtag somos todos Paulo. Entendeu? Eu também ainda. Tem coisas que eu fico, gente, por quê? E a hora que eu me arrependo e eu vou pedir perdão, Satanás quer vir bem na minha orelha e fala assim, agora é bonita você pedir perdão agora, né? Bem bonita. Se eu não pedir perdão e não me arrepender, eu vou fazer o quê? Viro as costas e volto pro mundo, falando, não, agora que eu errei, deixa, já era. Acontece, vai acontecer. Só que a gente tem que ter paciência. Sabe por quê? A pior parte da conversão é olhar pra si mesmo. É olhar pra dentro de si e ver o quão podre você é. É a pior parte. E essa parte dói. E aí, depois que você vê que você é podre, aí você não aceita ser assim. Aí depois você quer lutar contra você. Aí depois você vê que você não consegue lutar contra você sozinho. São várias fases. São várias etapas. Spurgeon tem uma frase ótima que ele fala assim, quando falarem mal de você, não fique chateado, você é muito pior. Pode não ser nem naquele quesito que a pessoa falou. Vai ser muito pior. Não somos. Quanto mais cedo a gente admitir isso, mais rápido vai ser. Entendeu? Depois que eu admiti isso pra mim, ficou mais fácil. Quer dizer que então você é um ser humano amoroso? Não, tem que ser ótimo a cada dia. Mas boa, só Jesus mesmo. Tá? O que impede essas pessoas de vir para Jesus? Todas essas pessoas que a gente leu em Coríntios aqui, todos esses tipos de pecadores, o que impede elas de vir para Cristo? Esses pecados impedem elas de vir para Cristo? Se for trapaceiro não pode vir, se for caluniador não pode vir, se for enganador, imoral, idólatra, adúltero, homossexual, alcoólatra, vareta, eles não podem vir então? Não pode vir? Ué, se eles não vierem para cá, eles não vão. Se não é aqui que está de braço aberto para eles, elas vão aonde? Há lugar na casa. Esperança é na casa.
Se a gente não estiver junto aqui como casa para receber, não tem nenhum objetivo. Bom, para terminar, o que então a gente está comunicando? O que nós estamos comunicando? Porque nascer é um processo. Agora já estou berrando há um tempo, né? Oi, não é diferente. Agora eu tenho que acostumar a falar baixo, não vou voltar a gritar. Nascer de novo é um processo. E o Espírito Santo é paciente, eu que não sou. Ele é paciente. Rapaz, você vê a paciência que ele teve comigo. Para eu voltar. A paciência que ele teve comigo com as coisas que eu ainda questionava. Com as coisas que eu queria ser topetuda. E que muitas pessoas só olhavam para mim. Não, não vou discutir com você. Você adiantava discutir comigo? Tem certo ponto e certas coisas que você olha para a pessoa e fala, não adianta você discutir. Deixa o Espírito Santo trabalhar. É mais fácil eu botar o meu joelho no chão e orar pela pessoa do que eu bater boca com ela. Não vai resolver. Deus não está buscando perfeição, tá? Deus está buscando disposição. Tanto de quem quer vir para se converter, quanto de nós que estamos aqui para servir. Ele quer disposição. Nós estamos dispostos? Porque é chato. É igual educar criança. Vai ser repetitivo. A gente vai ver muita coisa acontecer que a gente não concorda. Não é que é para deixar a igreja virar bagunça. Não é isso que eu estou falando. Não é sobre isso. Mas o meu sonho é ver essa igreja aqui, gente, misturada de galera, de não ter espaço aqui, de ter que estar tudo cocorado aqui no chão, ó. Mas é porque eu quero estar aqui dentro. Eu preciso estar aqui. Eu quero estar aqui com essa galera. Eu vim aqui para louvar, eu vim aqui para adorar. Não interessa se a gente tem que ficar tudo empoleirado aqui. Quero ser aqui lotado, focando de gente. E eu quero que as pessoas saiam daqui falando assim, vamos lá. Lá é o lugar. Vamos lá, que lá tem um Deus que eu posso adorar. E as pessoas olham para mim com amor, com carinho, com empatia. Lá as pessoas me convidam para os rolês e tudo. Eu não sou esquisito lá. Lá eu sou igual. Porque eu vou dizer um negócio para vocês, gente. O que tem de gente esquisita, pior do que eu era, lá fora, que está extremamente vazio, extremamente desesperado, buscando alguma coisa para preencher o vazio delas. Sabe por que as pessoas usam droga? Para fugir da realidade. Eu também quero fugir da realidade. Por que onde eu achei minha fuga da realidade? Porque nós não somos esse mundo aqui, nós não pertencemos aqui. Quando você descobre que você não pertence a esse lugar, você fala, tô só esperando voltar para casa, então agora eu entendi. Eu não pertenço a esse lugar. Só que agora eu não preciso usar droga para sair da realidade, para conseguir passar todos os dias, para cada dia ser suportável. Não, a minha lombra é eterna. Depois que eu provei uma vez, é eterna, não precisa mais. E aí, eu quero dizer um negócio para você. Se Paulo escrevesse uma carta para a nossa igreja hoje, pega a pasta aí para mim, gente. Pega vamos passando os papéis aqui um pro outro. Se o pastor Paulo hoje fosse escrever para nós uma carta, o que será que ele diria para nós, para a igreja de 2025? O que será? Qual seria a bordoada que a gente ia tomar? E qual seria o afago que a gente ia ter? E eu comecei a discutir isso com a Iá. E eu e a Iá montamos um livro. Isso, pega um e vai passando para que todo mundo pegue um papel. E eu vou deixar para que vocês leiam e reflitam isso em casa. Tá? Porque se o pastor Paulo fosse deixar algumas coisas para nós, hoje, provavelmente teriam coisas que a gente realmente merece elogio, mas tem coisas que a gente precisa ouvir e precisa melhorar. Porque a gente sabe que logo Odisseia está chegando e que a gente não pode ser uma delas. Eu não quero fazer parte da apostasia, tá? Eu não quero ficar morna. E eu quero que a gente consiga receber o máximo de pessoas possível. E que eu não tenha, e que nenhum de vocês tenha receio de trazer uma pessoa para cá, porque você vai passar vergonha. Medo de trazer uma pessoa aqui e falar, nossa, foi aqui que ela perdeu Jesus, que agora ela não acha nunca mais. Tá bom? Então eu quero que fique essa reflexão durante essa semana, que vocês tenham uma semana abençoada. Vamos orar comigo? É só esperar alguém entregar ali para eu fazer parte. Estou terminando aqui. Pronto? Deu bem. Vamos orar.
escutou a palavra quando foi chamado. As pessoas que precisam de você venham para essa casa. E que as pessoas dessa casa estejam receber e amar todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana para vocês, gente. Um feliz sábado. E vai ter a escola sabatina agora? Vamos todos? Geral. Então, vai ser geral? Então, só ficar, gente.